Livro do profeta menor chamado Oséias. Oséias, capítulo é o de número 7 e o versículo de número 8. A tradução que estou em mãos é a Revista Corrigida, já está sendo projetada, é a mesma tradução que estou em mãos. Vou citar também mais duas referências com traduções diferentes, mas com o mesmo sentido. Mas eu quero que você tenha uma observação a mais deste verso. Oséias, capítulo de número 7, versículo de número 8, diz assim: Efraim com os povos se mistura, Efraim é um bolo que não foi virado. Em outra tradução que estou em mãos, vai dizer assim: Efraim com os povos se misturam, Efraim é um pão que não foi virado. Em outra tradução vai dizer assim: o meu povo se mistura com os povos idólatras e adota os seus maus costumes, por isso se tornam tão inúteis quanto a um pão que não foi bem assado. Talvez você já percebeu o direcionamento daquilo que o Senhor tem posto em meu coração para o coração desta igreja. Dentro da perspectiva do livro de Oséias, Oséias é considerado um dos profetas menores, como nós o conhecemos. Não pelo teor ministerial de Oséias seja inferior aos demais profetas, mas nós sabemos que os profetas menores e maiores é pelo teor da sua profecia e o tempo de ministério que eles profetizaram. Este versículo ele está inserido em um dos contextos de denúncia profética ao reino norte e principalmente a Israel e especialmente a tribo de Efraim. Aqui está representando toda a nação de Israel e na representação a tribo de Efraim. Oséias, ele vai denunciar a imprópria com as nações estrangeiras e a inconstância espiritual do povo. Aqui nós temos uma denúncia do profeta Oséias quanto à nação de Israel e principalmente a tribo de Efraim. Efraim com os povos se misturam, Efraim é um bolo que não foi virado. Efraim com os povos se misturam, Efraim é um pão que não foi virado. Aqui, quando a Bíblia se refere Efraim se misturando com os povos, nós temos aqui uma espécie de declínio moral e a quebra de aliança. Não somente a quebra de aliança política e cultural, mas nós temos aqui uma espécie de ajuntamento da nação de Israel com as outras nações, um casamento, uma quebra de aliança com Deus de Israel e uma união de aliança com os deuses pagãos, os povos pagãos. A idolatria, a corrupção, o declínio moral, espiritual da nação está aqui sendo denunciada por Oséias. Efraim buscava ajuda de potências como a Síria, Egito, grandes potências da época. Ao invés de confiar em Deus, Efraim estava confiando nas nações. Ao invés de buscar a Deus, Efraim estava buscando as demais nações. Ao invés de confiar no braço forte do Senhor, Efraim, Israel estava confiando no braço das nações. Parece que eu vejo aqui uma mistura
um comprometimento da identidade espiritual de Israel entrando em um declínio. E todas as vezes que a Bíblia ela vai dizer que a nação de Israel ela está entrando em um declínio moral e espiritual, Deus sempre vai levantar um profeta. Lembra de Elias? Quando a nação de Israel estava se comunicando com as demais nações e se prostrando diante de Baal, Azera, os Baalins, Deus levanta Elias como profeta de Deus. Aqui não é diferente. Oséias ele se levanta para denunciar a aliança e o declínio moral e espiritual da nação de Israel aqui. Efraim com os povos se misturam. Efraim é um pão que não foi virado. Aqui há uma analogia, aqui há uma espécie de analogia, uma imagem de um pão que não foi assado por completo. Fica queimado por fora, mas cru por dentro. Uma espécie de pão que não foi assado totalmente. Simboliza a falta de equilíbrio, a imaturidade e a inconsistência espiritual de Israel. O povo aparentemente estava exteriormente, aparentemente mostrando para as demais nações que adorava ao Deus verdadeiro, sendo que no seu interior eles já tinham abandonado a Deus. Estavam buscando a Deus só de aparência. O povo estava aparentemente em uma devoção exterior, mas internamente estava cru espiritual. Também indica uma espécie de juízo inevitável, pois o pão aqui é impróprio para o alimentar-se. Quando Oséias ele expõe que o bolo ou o pão não foi virado totalmente, aqui existe alguns valores que precisamos observar aqui. Em primeiro lugar, a mistura com o mundo é abraçar valores e práticas e alianças. Pode tornar-nos espiritualmente pessoas plenamente imoldadas por Deus. O que é isso? Pessoas que não foram moldadas por Deus totalmente. O declínio espiritual. A fé pode ser parcial. Deus deseja inteiramente o nosso fervor e a nossa maturidade espiritual por completo. Segura, porque nós estamos apenas observando aqui a base daquilo que Oséias está nos trazendo. A vida cristã exige de nós um equilíbrio e a integridade. Não podemos ser quente num aspecto e frio em outro aspecto. Ou você é ou você não é, ou você serve ou você não serve, ou você é assado por dentro ou você não é assado por dentro. Você não pode ser duas pessoas ao mesmo tempo. Aqui é uma espécie de morte assintomática. Talvez você nunca ouviu essa expressão. Talvez quem trabalha na medicina nunca ouviu a expressão morte assintomática. É uma expressão incomum no uso médico e teológico também, mas permita-me nesta noite usar a expressão morte assintomática para os termos daquilo que Oséias ele está nos abordando. A morte assintomática é uma espécie de morte sem sintoma,
sintomas. Ele vai morrendo, vai defiando, vai morrendo. E a morte assintomática, ela é uma espécie de morte espiritual. Quando o profeta diz que ele não foi assado por completo, ele está trazendo aqui uma espécie de morte assintomática. No campo espiritual e moral, a morte assintomática pode ser entendida como uma condição de morte espiritual que não apresenta sintomas visíveis ou aparente. O que é que o profeta está dizendo? Ele está dizendo que essa morte assintomática aí é Efraim, que estava morrendo espiritualmente. É Efraim que está doente ou morto, mas ele não parecia estar morto. Tem gente que está assim, com a morte assintomática. Ele não sabe que está defiando, morrendo. Ele está morrendo aos poucos, mas não tem o sintoma, mas ele está defiando. Exatamente aqui é a aparência de vivo, mas está morto. A morte assintomática é uma espécie de morte que você está morrendo, defiando, e você não percebe que está morrendo. Vamos lá, existe pessoas que estão morrendo espiritualmente e assintomática. Por quê? Porque ele está perdendo a sensibilidade do culto, ele está perdendo a sensibilidade no servir, ele está perdendo a sensibilidade de estar na igreja, ele está perdendo a sensibilidade de adorar a Deus, ele está perdendo. Eu vim para pregar nesta noite, eu vou pregar, e eu estou com vontade de pregar. Segura, tem gente que está aqui, mas não está sentindo nada. Tem gente que está aqui, o culto começou 7 horas, ele não deu glória a Deus, ele está aqui, mas ele não sentiu nem um arrepiozinho na alma. Sabe por quê? Porque é morte assintomática, e a morte assintomática é uma espécie de morte silenciosa. Ele não sabe que está morrendo, mas está. Ele não sabe que está morrendo, mas ele perdeu a sensibilidade. Ele não está morrendo, mas não está sentindo dor. É perda espiritual, é perda, é uma morte assintomática, é a síndrome espiritual de Efraim. Efraim, ele está morrendo, mas não percebe. O povo está morrendo, mas não percebe. Está se misturando, mas não percebe. É uma espécie de morte assintomática. Exemplo, pastor, vamos lá. Lembre de Sansão. Sansão arrancou os muros de Gaza. Sansão tocava fogo no arraial dos filisteus. Sansão estava lá cheio da força, cheio do fogo, cheio da glória. Mas em Juízes capítulo de número 16, verso de número 20, a Bíblia vai dizer assim: então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do sono, disse consigo: sairei ainda esta vez, como dantes eu o livrarei. Mas o texto vai dizer: mas porque ele não sabia que já tinha o Senhor se retirado dele. Olha para cá, porque lá vai. Tem gente assim, está na igreja, está servindo com toda a força, cheio do fogo, mas já está morto faz tempo. Sabe por quê? Porque a morte assintomática, ela arranca de nós a sensibilidade de servir a Deus de fato. Está na igreja, mas perdeu a sensibilidade. Está na igreja, mas como não consegue mais sentir
sentir. O Espírito Santo está na igreja, mas não consegue mais sentir a manifestação da glória de Deus. Está na igreja, mas está igual Sansão, é cheio do fogo, cheio da força, mas o Espírito de Deus saiu de Sansão faz tempo. Sabe por quê? Aquela brincadeirazinha do pecado, faz uma vez, faz duas vezes, faz três vezes, está dando certo, então vamos, vai pecando hoje, vai pecando amanhã, vai pecando e o declínio espiritual e moral vai tomando de conta e perdendo a sensibilidade. Isso se chama morte assintomática. Oh, glória! Sansão se achava forte, ainda se via como o mesmo, um homem ungido, mas o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Ele não sentia, ele não percebeu, mas não houve dor imediata. Foi uma morte espiritual assintomática. Ele continuou funcionando no automático. Porque tem muita gente que está na igreja, ele está funcionando só no automático. Canta três hinos da harpa. Ele sabe até aonde está de Gênesis a Apocalipse. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Mas a relação da morte assintomática são sintomas que às vezes ninguém percebe, porque não houve nenhum sintomas. Meu querido, minha querida, nesta noite eu não vim lhe confrontar, eu vim pregar aquilo que está na Bíblia. Mas se você nesta noite esteja na condição de alguém que não está percebendo, não está visível os sintomas, tenha cuidado. Nós vivemos um período pós-pandemia, mas nós vivemos a pandemia, e quem teve o vírus do Covid sabe que o vírus do Covid foi uma espécie de vírus e uma doença estranha para todos nós. Por quê? Porque às vezes quem tinha o Covid não sabia que tinha o Covid. Era preciso fazer o exame para descobrir que ele tinha o Covid. Eu chamo isto de vírus assintomático. Talvez você não sabe que tem, mas está tendo. Sansão, ele agia normalmente. Ia para a igreja na segunda, ia para a igreja na terça, ia para a igreja na quarta, ele ia para a igreja na quinta, ele ia para a igreja na doutrina da sexta-feira, pelo sábado para o evangelismo, pela manhã na escola dominical, à tarde no evangelismo ao culto campal, à noite estava no culto pregando, mas ele não sabia que estava morrendo. Já não percebeu mais a presença de Deus. Parece que o grito nesta noite é: levaram a arca da aliança. E o grito foi tão grande do mensageiro que Eli caiu de onde ele estava, quebrou o pescoço, e a filha gritou: e acabou!
você está olhando para mim, que glória é esta? Contextualizando, talvez era aquela glória que você sentia em um culto como este. Aquela glória que quando o pregador começava a pregar, você começava a falar em línguas estranhas e dava vontade de profetizar. Que glória é esta? É a glória quando o ministério de louvor começava a cantar, Jesus começava a encher a casa e acabou. Foi-se a glória de Deus. Aonde é que está a glória? Aonde é que está a glória? Aonde é que está a glória? Aonde é que está a manifestação da glória? E acabou. A glória se foi. Será que é a morte assintomática? A morte assintomática é quando nos afastamos de Deus sem sentir os efeitos fatais. Ainda nesse contexto, lembra de Saul? Saul, ele foi o único rei que governou 40 anos. Todos os reis como Saul, Davi e Salomão governaram 40 anos. Mas Saul, ele foi o único rei que governou 40 anos, mas 38 anos sem a presença. Tinha coroa, tinha vestimenta real, tinha respeito, tinha continência. Lá vem o rei, se prostre porque a carruagem do rei está passando. Lá vai. Mas não tinha mais a presença. Para Saul falar com Deus, ele teve que consultar uma adivinhadora, uma espécie de feiticeira ou médio da época, porque Deus não falava mais com Saul. Que tristeza! Pastor Emanuel, eu acredito que a maior tristeza é nós dobrarmos o nosso joelho e não sentir a presença de Deus. Eu acredito que a maior tristeza é você dobrar o seu joelho na madrugada e pedir algumas respostas a Deus, e de repente o céu está cerrado. Por quê? Porque Deus não fala com pecadores. Saul, ele estava governando, mas ele estava morto espiritualmente. Será que ele não sabia que a arca foi levada e a presença também foi junto? Será que Saul não sabia que a presença da arca no meio do povo de Israel era representativa máxima da presença de Deus no meio do arraial de Israel, do povo da nação? Saul, ele estava numa espécie de alguém que estava governando sem a presença de Deus. Conhecemos uma igreja que o direcionamento das cartas do Apocalipse, ela estava vivendo esta vivência da morte assintomática. A igreja de Laodiceia tinha tudo, tinha ouro, tinha prata, tinha vestimentas preciosas, tinha colírio, eles vendiam, era rica, era bastarda, era cheia de riqueza, cheia de abastança. Mas a Bíblia vai dizer que um dia
o Senhor visitou aquela igreja e disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus não estava nem mais dentro dela, estava do lado de fora dela. E Jesus, ele disse para ela: você não é nem quente nem fria, você é morna, vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Porque você se diz rica, você se diz ter colírio, você se diz ter vestimenta, mas eu te digo que você és miserável, que você é pobre, que você é cega e que você é nu. Laodiceia estava vivendo uma espécie de morte assintomática. Emergelerge olorioso de plaion dergeli de plumine cancho placia darai chomide de paia sobrini de placancho helimaia. A maior tristeza de alguém é quando Jesus se apresenta a ela e ela diz: você acha que você é, mas você não é. Você acha que você tem, mas você não tem. Você acha que tem alguma coisa, mas você é pobre, miserável, cega e nu. Efraim com os povos se misturam. Efraim é um bolo que não foi virado. Tinha aparência por fora, mas por dentro era cru. De um lado era cru, de um lado era queimado. Isso revela o processo incompleto. Porque tem muita gente que não suporta o processo, prefere os viés mais fácil das coisas. Está misturado significa alguém que não foi moldado. Está misturado significa alguém que se embaraçou com as coisas desta vida. Está misturado é uma espécie de proteção externa. Por fora aparentemente ela está protegida, mas por dentro ela está desprotegida, porque não foi assada completamente. Está misturado representa alguém que não se adaptou com os padrões cristãos, mas se adaptou com os padrões mundanos. Está misturado é alguém que não se submete a Deus, mas se submete aos padrões do mundo. Está misturado é alguém que está se curvando aos prazeres da carne, mas Deus nesta noite está nos convidando a nós suportar os processos. Quem está aqui nesta noite? Quem vai suportar os processos? Quem vai suportar o processo nesta noite? Quem está comigo? Quem está comigo? Está assado de um lado só. Em uma análise, é alguém que não passou pela brasa por completo. É por isso que em Levítico capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe que altar é este? É o altar do holocausto. Este altar aqui de Levítico 6 é o altar do holocausto.
Você sabe que altar do holocausto é esse? A irmã falou sobre Levítico capítulo 1, nós temos 5 ofertas ali. E dentre as 5 ofertas, uma delas é a oferta de holocausto. Holocausto na expressão hebraica é aquilo que sobe. Mas todas as vezes que você vai oferecer holocausto, a expressão holocausto não é somente aquilo que sobe. Holocausto significa também aquilo que é queimado por completo. Te prepara, porque daqui para 9 horas o fogo de Deus vai alastrar este lugar. E aquilo que não foi queimado por completo, a chama de Deus vai começar a pegar. Está assado de um lado só, representa uma espiritualidade desequilibrada. Tem dons, mas não tem frutos. Tem o zelo, mas não tem o conhecimento. Tem a aparência, mas não tem a profundidade. E muitos pensam que ministério é aparência. Ministério não é aparência. Ministério é suportar o processo. Ministério não é púlpito. Ministério não é altar. Ministério não é você estar aqui recebendo oportunidade. Ministério é suportar o processo para depois vir para o altar. Eu acredito que todos que estão aqui têm alguma história para contar. E se contar, até o jumento chora. Meu Deus, foi queimado por fora, mas não foi queimado por dentro. Ser queimado por fora é ter uma vida visivelmente, para muitos, mais imaturo, frágil e disfuncional. O que nós temos de pessoas imaturas, frágeis e disfuncional na igreja. Eu prefiro esperar o processo passar pelo fogo de um lado e depois passar pelo fogo do outro lado, para quando Jesus me chamar, eu suportar os processos da vida. Diga aí para o teu irmão: Deus não quer que você seja um pão queimado só de um lado, sem maturidade, frágil e disfuncional. Mas Deus, Ele quer que você suporte os processos, para quando Deus Ele colocar você no fogo da vida, você suporte os processos e seja queimado por dentro e por fora. A consequência de alguém que não suporta o processo, ou que o processo foi interrompido, é o afastamento vulnerável e de influência destrutiva, ou seja, sem utilidade. Já não tem mais força, perde o desequilíbrio emocional, o discernimento e o vigor e a autoridade de Deus. Segura, porque eu quero encerrar agora. Deus, Ele quer que você seja um Efraim queimado por dentro e por fora.
Deus, Ele quer atear fogo em você nesta noite. E Ele quer que você seja queimado por dentro e por fora. Fecha teus olhos e se coloca sobre os teus pés. Fecha teus olhos e se coloca sobre os teus pés. Eu peço a permissão do pastor para o ministério de louvor louvar mais um hino. E se você souber, o ministério de louvor souber cantar aquele hino, fogo arderá sobre o altar. Se você souber. A morte assintomática, ela é uma espécie de declínio espiritual. Deus, Ele não quer que você perda a sensibilidade. Deus, Ele quer que você continue o mesmo crente, desde o início da sua fé. Andalasto de plasto. Deus, Ele quer renovar vidas nesta noite. Hoje é o primeiro dia do Aviva, pastor Emanuel. Eu sei que virá mais 2 oradores muito mais capacitados do que eu. Mas eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, pedir a Ele que venha nesta noite renovar a tua vida. Você que nesta noite entrou sem força para buscar a Deus, Deus nesta noite Ele quer te avivar novamente. Não deixe a morte assintomática tomar de conta da tua mente e do teu coração, mas seja nesta noite queimado. Seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora. Receba mais força, receba mais fogo, receba mais brasa, seja queimado por inteiro. Deus não te quer pela metade. Em mim e muda meu viver. Se você estiver sentindo de Deus de vir aqui na frente, pode vir. Venha. Quem quiser ser batizado com o Espírito Santo, venha, aproveita. Hoje é o primeiro dia do Aviva. Que o nosso louvor vem, vem, cadê você que quer ser batizado? Vem, desce na galerinha, vem, Ele quer te queimar por completo nesta noite, vem, seja cheio agora. Amando conderame daragá, vaxadaramaia, alavara candarama xéria, seja cheio agora. Fale mistério com Deus agora. Fale línguas estranhas agora. Vem. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Seja restaurado agora. Agora. Seja cheia.
estavam todos